Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários baratos para investir ainda em 2024, até mesmo nesse comecinho de 2025, porque são ótimos fundos imobiliários. Mas primeiro eu preciso definir o que é barato. Tord 11, por exemplo, custando 77 centavos é barato? Sim, é barato. Só que não é um fundo imobiliário bom. Ele vem entregando 0% de rentabilidade nos últimos 12 meses. Na verdade, muito mais do que isso. Cari 11, custando 1,27, é barato? Sim, é barato, mas também não vem entregando nada de rendimento para o seu cotista. XPCM 11, custando R$ 6, é barato? Sim, é barato, mas olha só esse dividend yield pífio, 0,29%. Então nesse vídeo eu vou te mostrar fundos imobiliários que estão mais baratos frente ao seu valor patrimonial e que vem entregando uma ótima rentabilidade, além logicamente de serem bem geridos, bem diversificados, e ótimos para investidores que focam no longo prazo. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Vamos então sem enrolação ao nosso primeiro fundo imobiliário. E já começo com um ótimo, o famoso Alzirão, a LZR11, que vem sendo negociado a R$ 99,00 com PVP 0,95, ou seja, 5% de desconto frente ao seu valor patrimonial, entregando uma rentabilidade de mais de 9%. Cara, quando a gente está vendo aí fundos imobiliários caindo, é uma boa oportunidade, porque a gente está vendo até mesmo fundos imobiliários igual o ALZR11, um fundo bem consolidado, um fundo de tijolo, com um ótimo portfólio, entregando mais de 9% de rentabilidade, fora a valorização que ele vai entregar quando a taxa Selic começar a cair, porque fundo de tijolo começa a valorizar quando a taxa de juros diminui. Mas bem, olha só, ele possui todos esses inquilinos em todos esses imóveis. Temos aqui imóveis em São Paulo, imóveis no Rio de Janeiro, locados para vários inquilinos, como a Dupont, a Fensa, a Poeri, a Balduco, Dasa, Santilana e vários desses outros, conforme você está vendo aí na tela, tendo 100% dos contratos de locação atípicos com vacância de 0%, ou seja, todos os imóveis do fundo hoje estão alugados. Os imóveis, a sua maioria está localizada na Grande São Paulo, o restante em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, e uma pequena parte agora no Rio Grande do Sul, porque esse fundo não fica parado. Ele vem comprando participação de outros ativos. Perceba que ele possui uma gama de classes de ativos. Isso aqui é bem interessante. Temos edifícios comerciais, galpões logísticos secos, mas também galpões logísticos refrigerados, data center, imóveis de renda urbana. Realmente é um fundo imobiliário bastante diversificado. Quanto aos seus inquilinos, são de vários ramos da economia, principalmente alimentos e bebidas, especialidades químicas, educação, varejo, medicina diagnóstica, o restante conforme você está vendo aí na tela. Sendo os contratos dos seus inquilinos com a tendência de vencer em aproximadamente 9 anos. Cara, muito tempo aí pela frente. A LZR11, na minha opinião, é um ótimo fundo imobiliário, ainda mais hoje com desconto, né? O próximo fundo é de papel, ou seja, ele mexe com dívidas imobiliárias. Mas por que ele vale a pena justamente nesse exato momento? Já vou te explicar o porquê. Vamos conhecer um pouco o fundo. KNSC11 vem sendo negociado aproximadamente R$ 8,00 com PVP 0,95, também 5% de desconto, dividend yield de 12,04%, uma ótima rentabilidade. Olhando a carteira do fundo imobiliário, perceba aqui, cerca de 60% estão indexados ao IPCA, ou seja, a inflação, mais uma taxa média que fica variando entre 9,60 e 7,80, e o restante basicamente rendendo o CDI, mais uma rentabilidade entre 3,33 e 3,40. Ele possui vários CRIs no seu portfólio. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Todos esses CRIs são mais de 80 CRIs no seu portfólio. E por que é interessante investir nesse fundo imobiliário hoje? Muito simples. Os principais indexadores são a inflação e o CDI. E o que a gente está vendo? Uma tendência de inflação cada vez maior e uma taxa Selic subindo. Chegou a 10,5%, aumentaram para 12,25% e a tendência é chegar a mais de 14% ao menos de acordo com as estimativas do mercado. Então, um ótimo fundo imobiliário para 2025, 2026, enfim, para o longo prazo. O próximo fundo imobiliário é o KNCR11. E ele vale a pena pelo mesmo motivo. Olha só, ele vem sendo negociado aproximadamente R$ 100 com PVP 0,98, ou seja, 2% de desconto, dividend yield 11,81%. Esse fundo aqui ele é bem conhecido justamente porque a maioria dos seus recursos, mais de 95%, estão ligados ao CDI, mais uma taxa que fica variando aí
entre 2,38 e 2,16. Pode ver, não são taxas tão absurdas assim, porque esse fundo imobiliário preza uma segurança a mais em detrimento a uma rentabilidade um pouco menor. Ele possui vários CRIs no seu portfólio. Olha só, todos esses CRIs são mais de 60 CRIs no seu portfólio, ainda possui um caixa e uma pequena exposição em alguns fundos imobiliários. E um ponto bem interessante é que o KNCR11 está na visão dos gringos. Muito gringo, através de ETF, vem investindo no KNCR11. E olha só, por que é importante investir nele? Justamente por causa das expectativas do mercado. O que o mercado está esperando para 2025? Uma taxa Selic de 14,75%, e se a gente olha 2026 e 2027, o mercado espera uma taxa Selic em 2 dígitos. Então, uma ótima rentabilidade para o KNCR11, porque afinal mais de 90% dos seus recursos estão ligados justamente ao CDI, justamente ao CDI, e segue bem de perto a taxa Selic. O nosso próximo fundo imobiliário é de logística, o famoso BT, LG11, vem fazendo ótimas operações aí para os seus cotistas, entregando uma boa rentabilidade de mais de 9% nos últimos 12 meses e custando hoje R$ 94,00 com PVP de 0,90. Então temos aí 10% de desconto. E olha só que interessante, hoje o fundo conta com 36 imóveis com contratos que vão vencer em aproximadamente 5 anos e apenas 1,4% de vacância financeira. Esse fundo vem fazendo ótimas operações. Deixa eu aumentar aqui para você ver, que ele recentemente adquiriu 14 ativos e vendeu outros 2 ativos. Então ele vem entregando, além do rendimento para o cotista, um ganho de capital. Isso aqui é bem interessante. De acordo com esse fato relevante aqui, que informaram recentemente, o fundo recebeu a última parcela relativa ao adiantamento do compromisso de compra e venda referente à alienação, ou seja, à venda do imóvel localizado no estado de Minas Gerais, o conhecido BTLG Ambev Santa Luzia, no montante de aproximadamente 45 milhões de reais, sendo que o lucro dessa operação foi de mais de 18 milhões de reais. Adicionalmente, a gestora ainda informa aqui para a gente que ainda tem a receber do mesmo comprador o montante de quase 30 milhões de reais, divididos em 2 parcelas a serem pagas em junho de 2025 e dezembro de 2025, referente à venda de outros ativos, no caso, o BTLG Camaçari e o BTLG Campinas. Então, vem entregando um bom rendimento, comprando imóveis, vendendo imóveis, pegando um bom lucro, distribuindo para os cotistas. Isso eu acho bem interessante. Então, veja que ele possui participação em todos esses ativos, a maioria, 90% localizado em São Paulo, mas bem tranquilo, porque em São Paulo, geralmente, é onde os fundos imobiliários de tijolo concentram ali os seus imóveis. Quanto aos seus contratos, temos aí a maioria, 97%, corrigidos por IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Seus inquilinos são de vários ramos da economia, principalmente logística, AIB, varejo, e-commerce, papel e celulose e farma. O fundo hoje está alavancado, mas é uma alavancagem bem tranquilinha. Se a gente pega a sua dívida e divide pelo patrimônio do fundo, pelo ativo do fundo, temos aí 3,1% de alavancagem. É um ótimo fundo imobiliário para a gente ficar de olho ainda mais por longo prazo, sendo que hoje ele está barato, né? Próximo fundo, também de logística, XP LG11, vem sendo negociado também a R$ 94,00, com dividend yield de 9,96% e um PVP de 0,84%, ou seja, 16% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Também é um fundo imobiliário bem diversificado, contando com participação de mais de 15 ativos localizados em vários estados. Vou passando ela para você, Ele possui imóveis em Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. Cara, realmente uma bela diversificação de ativos, sendo que ele possui como seus principais inquilinos a Via Varejo, a Leroy, Rine, Mercado Livre, GPA, Mobile e B2W. O restante, responsáveis por 45% da receita, são de outros inquilinos. Então perceba que mais da metade desses inquilinos são do segmento de varejo. Então fique muito atento a isso. De qualquer forma, é um ótimo fundo imobiliário. O inquilino pode sair, mas logo logo ele aluga aquele galpão para outro inquilino. Já vou te mostrar a vacância do fundo imobiliário para você entender o que eu estou falando. Ele possui contratos, a maioria reajustados pelo IPCA, com vencimentos em sua maioria de 2029 em diante, então muito tempo aí pela frente. E olha só essa vacância física do fundo imobiliário. Até aumentei aqui para você ver, 1,5% de acordo com o último relatório gerencial. E perceba que um tempo atrás ficou em 3,4%, aí diminuíram para 1,7%,
aumentou um pouco e agora 1,5%, o menor percentual de vacância nos últimos 12 meses. Então a gestora está trabalhando aqui nesse fundo imobiliário. Conforme eu falei, esse fundo possui imóveis localizados em vários estados, ó. Pernambuco responsável por 18%, Minas Gerais responsável por 6%, Rio de Janeiro por 12%, São Paulo por 44%, Santa Catarina por 5% e Rio Grande do Sul com 12,9%. Perceba que aqui ele possui 67 locatários com inadimplência de apenas 4,9%. É uma inadimplência super aceitável. Para quem não sabe o que é inadimplência, é simplesmente aquele inquilino que deixou de pagar o aluguel, mas o gestor vai atrás, cobra, inclusive judicialmente. E para falar a verdade, tem outro fundo imobiliário, eu sei, já passou os 5 fundos imobiliários, mas enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu pensei, cara, existe outro fundo imobiliário com PVP de 0,84, também do segmento de logística, custando menos de R$ 100 e com mais de 10% de rentabilidade. Por que não falar dele também? Então temos aqui o BRCA11, muito conhecido pelos cotistas, mas eu acho que um pouco subestimado. Ele possui hoje 12 propriedades, isso aqui é bem interessante, né? Sendo que 11 dessas 12 propriedades são de classificação A+, ou seja, um grau superior de qualidade, isso aqui é bem interessante. Ele possui 0% de vacância física nos seus empreendimentos, contratos que vão vencer em aproximadamente 5 anos e, pelo visto, bons inquilinos. Se a gente rola a tela aqui mais para baixo, a gente vai ver outras informações do BRCA11. Primeiro, metade dos seus imóveis estão localizados em São Paulo e o restante temos aí Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Fico bem tranquilo em relação a isso, contando com vários inquilinos, ó, GPA, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, todos esses outros conforme você está vendo aí na tela, sendo em sua maioria bens de consumo, 48%, e varejo e e-commerce, 36%. O restante, logicamente, outros setores. Acredito que o maior risco no BRC11 seja justamente essa concentração da receita, ó, 22%, nas mãos da Natura. Mas, de resto, na minha humilde opinião, é um excelente fundo imobiliário. E claro que existem outros fundos imobiliários que são bons e nesse momento estão muito baratos. Se você puder comentar algum desses aqui embaixo, tenho certeza absoluta que vai ajudar outros investidores. Se gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o like, fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.